E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outro questionamento para a próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos, também para deixar a sua pergunta para a próxima edição. Lembrando que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, e a Betfair tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples. O valor que você investir até R$200 nesse primeiro depósito, a Betfair dobra para você utilizar na forma de bônus nas apostas do site. E nós sabemos que o futebol brasileiro está paralisado, mas várias ligas europeias estão rolando, com destaque para o campeonato inglês, né? Mas sempre tem possibilidades aí de futebol, de outros esportes também, basquete. Realmente a Betfair é um site de apostas muito completo. O que eu sempre lembro, hein, galera? Apostar com responsabilidade para você se divertir. Começo com a pergunta do filmes clássicos dublados. Emerson, qual a sua opinião se o Cruzeiro abrir mão do Campeonato Mineiro para dar oportunidade para jogadores novos, como Japa, Robert, Arielson, Juan Índio, Kaique, etc? Na minha opinião, o estadual seria justamente para isso. Filmes clássicos, obrigado aí pela pergunta, que foi enviada, inclusive, antes de aparecer, né, esses rumores, que ainda não foram confirmados oficialmente pelo Cruzeiro, de que o clube vai disputar o Campeonato Mineiro com o time sub-23. Thiago Valu falou sobre isso em primeira mão, depois o próprio Samuel Venâncio falou também, então é bem provável que isso aconteça, né? Mas é claro que a gente tem que aguardar o Cruzeiro oficializar a situação. Particularmente eu acho essa ideia muito boa, não acho que seja abrir mão do campeonato, seja simplesmente priorizar a menor competição que a gente tem, que é o Campeonato Mineiro, que é também o primeiro campeonato a disputar, ou seja, para você jogar desde a primeira rodada com seu time titular, os caras vão fazer uma pré-temporada incompleta, né? Menos de um mês de preparação até o primeiro jogo. Então você utilizar time mesclado, time reserva, time sub-23, eu acho que não tem o menor problema e acho que o time sub-23 do Cruzeiro é plenamente capaz de conseguir a classificação no Campeonato Mineiro, que é importante também você chegar à fase decisiva. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, eu gosto da ideia, parece que o Cruzeiro vai implementar e eu acho que é uma bola dentro, tá? Esses jogadores jovens precisam ganhar rodagem num nível mais competitivo. Só fazer um parêntese sobre um dos jogadores que você citou aí, o Arielson, que ele tá emprestado a um time da Ucrânia chamado Polícia, então o Arielson não é jogador do Cruzeiro no momento, tá? Até junho ele tá emprestado lá no futebol ucraniano e tem valor fixado para compra. Então esse não pode ser utilizado, todos os demais que o Cruzeiro quiser utilizar, sim, né? Os jogadores que estão no elenco principal, os que vão disputar a Copa São Paulo agora em janeiro, tá todo mundo liberado, inscrito, o Cruzeiro escala quem quiser. O Gustavo Donato pergunta, você acha que o Rafael Sobis poderia fazer o papel que desempenhou o D'Alessandro nessa temporada? E também se você acredita que o Pedrinho do BH pode ser o dono do Cruzeiro um dia? Gustavo, obrigado pela pergunta, que no caso foram duas, né? Um abraço para você também. Sobre Rafael Sobis, não me parece ser um tipo, um perfil de pessoa, nem digo de jogador, mas de pessoa, que tenha esse interesse, sabe, em ficar resolvendo pepino de dia a dia do clube, como aconteceu com o D'Alessandro, como aconteceu lá atrás com o próprio Tinga. Eu não vejo o Rafael Sobis muito disposto a isso, né? Inclusive parece que ele tá mexendo com outras coisas, sendo empresário em diversas áreas diferentes aí, até vi isso numa entrevista que ele concedeu. Então não me parece que seja o plano de carreira do Rafael Sobis. E se não é o interesse dele, eu acho que a gente nem tem que discutir a capacidade, né? Enfim, eu acho que para trabalhar nesse métier, o cara tem que estar estudando, se preparando para trabalhar no futebol. É uma informação que eu não tenho. Eu não acho que o Rafael Sobis seja esse cara que queira voltar a viver o dia a dia de um vestiário. Eu acho que ele está mais preocupado em viver a vida dele em outros projetos, né? Quando jogador, o Sobis já estava meio desligado ali. E é fato que ele ajudou muito o Cruzeiro no extracampo, né? Eu acho que todos os atletas experientes ajudaram muito além da conta ali em 2020 e 2021 pela situação desesperadora que o Cruzeiro estava, mas não vejo o Sobis como um cara muito disposto e nem com esse perfil de ficar resolvendo conflito em vestiário agora depois de aposentado. Eu acho que ele tá de saco cheio. Sobre o Pedro Lourenço, a possibilidade dele ser o sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, dele ser o dono do Cruzeiro no futuro, é possível? Eu acho que sim, eu acho até que seria um caminho natural, mas tem uma coisa que as pessoas nunca param para pensar quando falam do Pedro Lourenço.
ele nunca quis ser nem presidente do Cruzeiro. Ele não quis ser presidente do Cruzeiro. Então, o que ele faz com o Cruzeiro agora? Ele faz aportes, ele faz investimento, a gente vê que é um cara que quer ajudar, mas ele também ganha alguma coisa, até a nível de exposição, com essas ajudas que ele faz eventualmente para o Cruzeiro, que ele já fez muito mais no passado, mas ainda hoje ele é um parceiro da SAF. Então, o Pedro Lourenço quer ser o dono do Cruzeiro? Não sei. Não sei mesmo, tá? Isso é uma coisa que acho que no futuro a gente vai saber, e vejo sim uma probabilidade muito grande do Ronaldo seguir o seu projeto de recuperação do clube com essa gestão sustentável e mais pra frente vender o clube para outro investidor que tenha inclusive mais grana. Eu acho que não tem valor aqui, não vou ficar pesquisando fortuna de cada um, mas eu tenho quase certeza de que o Pedrinho tem bem mais dinheiro que o Ronaldo, tá? Pelo ramo de atuação de cada um, né? O mercado aí supermercadista, eu acho que se diz, né? Acho que o Pedro Lourenço é um cara que consegue uma arrecadação bem maior do que o Ronaldo teve, ainda que tenha sido um jogador de topo e que seja mundialmente famoso. Grana, o Pedrinho tem mais. Capacidade de gestão de futebol, o Ronaldo, através da equipe, ele tem mais. A questão é, o Cruzeiro fez uma recuperação financeira importante, está encaminhando o barco, eu acho que está tocando num bom caminho, mas uma parte muito estratégica, né? O futebol em si, contratação de jogador, manutenção e tudo mais, esse é um ponto que o Cruzeiro escorregou bastante nessa temporada 2023. Que bom que não caímos. Veremos agora como é que vai ser para 2024. O Ronaldo segue confiando nas mesmas pessoas e a gente torcendo para que a coisa dê certo. Agora, se o Pedro Lourenço vai ser dono do Cruzeiro um dia, o primeiro questionamento tem que ser: ele quer? Porque quando era para ser presidente do Cruzeiro ele não quis, né? Acho que quando a casa estiver mais arrumada, em outro momento da vida, talvez ele queira, mas isso é uma coisa que no futuro a gente vai saber. O Afonso pergunta: o Cruzeiro poderia ir atrás do Robert Renan? Seria uma boa? Afonso, obrigado pela pergunta. Eu estou gravando esse vídeo no dia 24 e as notícias mais recentes é de que o Robert Renan está perto de um acordo aí para defender o Internacional por empréstimo. Então você me pergunta: o Cruzeiro poderia ir atrás dele? Se o Inter pode, o Cruzeiro pode, tá? Com todo respeito ao Colorado, acho que a condição de investimento e tudo mais, ainda que o Inter esteja mais consolidado na Série A e o Cruzeiro tenha passado por muita coisa difícil, poder pode. Seria uma boa? Seria uma ótima. O Robert Renan é um baita de um zagueiro. Só que aí tem algumas condições nesse negócio que o tornam meio difícil e talvez nem tão vantajoso assim. O Robert Renan pertence ao Zenit, da Rússia, é o zagueiro que foi formado no Corinthians, acho que todo mundo sabe de quem se trata. É um defensor canhoto de um potencial absurdo, né? E sinceramente eu não sei explicar por que é que ele tem sido reserva lá no Zenit, tá? Porque os zagueiros que jogam no Zenit para ele ficar no banco, até olhando questão de estatística, nenhum deles tem números melhores que o Robert Renan. Me parece que é alguma questão, sei lá, não consigo entender, porque nas partidas que ele jogou no Zenit, ele em geral não foi mal, tá? Então assim, o Robert Renan seria uma contratação bem interessante. Qual que é o problema na história? O Zenit até aceita emprestar o jogador, mas a ideia deles é liberá-lo apenas até junho, até o meio do ano, quando tem um mercado de transferências mais forte na Europa, né? Para que eles possam revendê-lo e fazer uma grana com esse jogador. É a ideia dos russos. Eu até vi que o Internacional tá querendo fechar com ele um empréstimo por um ano, mas é aquele empréstimo que o cara vai ter uma possibilidade de sair em junho, né? Julho, caso apareça uma proposta do futebol do exterior. E aí o Cruzeiro poderia fixar um valor de compra e adquirir esse jogador? Olha, a gente fala aí do Matheus Pereira, que é na casa de 12 milhões de euros. Certamente o valor que o Zenit aceitaria começar a conversar para vender o Robert Renan seria para cima disso. Eu acho que, sei lá, mais de 15, 20 milhões de euros no mínimo. E essa possibilidade eu acho que o Cruzeiro não teria. Tem até uma conversa que me parece até um pouco plantada, né? Do Real Madrid estar estudando levar esse jogador, porque perdeu o Alaba, já tinha perdido o Militão também com lesões graves, né? E o Robert Renan poderia ser uma opção para esse empréstimo por 6 meses e possivelmente sendo comprado depois. Enfim, o Cruzeiro poderia tentar? Acho que poderia, acho que o salário dele é alto, mas caberia na realidade do clube. Só que ter o Robert Renan por 6 meses para jogar Campeonato Mineiro, início de Copa do Brasil e Sul-Americana, e ele provavelmente ir embora no meio do ano, não me parece que seja interessante. Sem contar o fato que se o Real Madrid formalizar uma proposta, eu tenho certeza que ele vai preferir ir para o Real Madrid do que para qualquer clube brasileiro.
tá? Então, assim, é muito bom jogador, eu gostaria de vê-lo no Cruzeiro, mas é um negócio bem complicado. O Banguela pergunta, Alexander Aravena seria um bom nome? Grande Banguela, obrigado pela pergunta. A gente falou recentemente sobre o Aravena, né, um jogador que teve uma boa temporada na Universidade Católica aí, 21 anos, atacante chileno, que joga ali preferencialmente pela ponta esquerda. É um jogador de bom potencial, fez uma temporada boa, só que aí tem um detalhe, o contrato dele estava terminando agora no final de 2023 e nesses moldes seria uma contratação excelente, né, que você não precisaria pagar nada para a Universidade Católica, mas o jogador tinha lá uma cláusula de renovação de contrato que foi ativada e o vínculo dele agora vai até 2025, então para contratar o Aravena precisa pagar uma grana. Eu vi algumas notícias aí de que seria na casa de 3 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, é um valor considerável, né, por um jogador que até agora tá bem no futebol chileno, mas é uma aposta. Então, o Aravena é um jogador interessante, mas tem alguns aspectos a considerar, o investimento, a adaptação, né, e o fato do Cruzeiro ter já um grande número de atacantes de beirada. É fato que vários deles a gente não gosta, mas o Wesley e o Arthur Gomes, por exemplo, que são atletas do Cruzeiro, têm contratos longos, eles não vão desaparecer, eles estão aí, né, e não tem nenhum tipo de conversa para que eles deixem o plantel, tá? O próprio Gabriel Veron chegou agora, é um cara para competir nessa posição também. Temos o Robert, temos o Fernando, temos o próprio Stênio, que a gente não sabe se vai sair, se vai ficar, tem Rafael Bilu, então o Cruzeiro tem um número bem considerável de pontas e eu não sei se vai buscar ainda mais pagando numa aposta, né? Porque o futebol chileno tecnicamente não tem um nível dos mais brilhantes também. Tá? Então eu acho que se fosse trazer de graça em fim de contrato, eu já teria tentado, daria o pulão, acho que seria uma boa contratação. Agora, como tem que pagar uma grana importante, eu preferi olhar para outros nomes. O Edilson Costa pergunta, o que você acha do Cruzeiro fazer uma consulta a respeito de Lucas Alário e Rafael Borré? Não são jogadores baratos, mas poderiam resolver o problema da camisa 9. Melhor investir em um caro que resolve do que em 3 perebas que não fazem gol. Edilson, obrigado pela pergunta. Eu concordo com o seu raciocínio, tá? A questão de que é melhor você ir num jogador que faz gol regularmente do que ficar apostando em vários, né? Especialmente apostando em milagres, como o Cruzeiro fez em alguns nomes nessa última temporada. A minha discordância é com relação aos nomes especificamente, tá? Rafael Santos Borré e o Lucas Alário são jogadores que tiveram boas passagens, principalmente pelo River Plate, e foram irregulares no futebol europeu. O colombiano Rafael Santos Borré tem 28 anos e na atual temporada europeia está emprestado pelo Frankfurt ao Werder Bremen. Ele jogou 13 partidas e marcou 4 gols, sendo que na última temporada europeia, lá pelo Eintracht Frankfurt, ele jogou 47 partidas e fez 3 gols no ano, tá? Então vamos lembrar. Rafael Borré foi bem no River Plate? Sim. Ele é solução de gols? Bom, ele não está sendo solução de gols no Werder Bremen e ele não foi solução de gols no Eintracht Frankfurt também, tá? É um jogador irregular. Ele tem contrato com o Frankfurt até o final de junho de 2025, né? Então, terminando essa temporada, ele volta para o Frankfurt e tem mais um ano de contrato. Acho até que o clube aceitaria negociá-lo, tá? Inclusive, teve um papo aí de que o Internacional, inclusive o Internacional tá querendo todo mundo, né? Mas que o Internacional mostrou interesse no jogador, só que o atleta está interessado em seguir no futebol alemão, tá? Ele não está pensando em voltar para o mercado sul-americano agora. Borré foi bem no River Plate? Foi, né? Mas é um jogador que no próprio River também mostrou alguma irregularidade, depois fechou bem a sua passagem, foi para a Europa. A primeira temporada na Alemanha foi melhorzinha, a segunda foi péssima e essa terceira também não engrenou até agora. Então é um jogador que não dá para tratar Borré como solução de gols, não é, ele é uma aposta. Lucas Alário, argentino de 31 anos, também teve boas temporadas a serviço do River Plate, saiu do clube argentino em 2017 para jogar no Bayer Leverkusen e atualmente é jogador do Eintracht Frankfurt também. E essa é uma curiosidade interessante aí dos dois jogadores que você citou na pergunta, porque os dois tiveram bons momentos no River Plate e atualmente os dois pertencem ao Eintracht Frankfurt, que é um clube de médio grande porte na Alemanha, né? E os dois foram muito mal na última temporada, tá? O Alário, por exemplo, jogou 26 vezes na última temporada alemã e marcou apenas 2 gols. É fato que quase todos os jogos ele foi reserva, ele só foi titular em 2 partidas na temporada. Isso obviamente impactou muito os números, né? Se você pegar minutos em campo, dá menos de 5 partidas completas, é muito pouco. E sabe o que mais une esses dois atacantes? O Internacional também tá falando que quer contratar o Lucas Alário. Ele atualmente está em
recuperação de lesão, ele não jogou nenhuma partida nos últimos 6 meses, o último jogo dele foi em abril, ainda na temporada passada do futebol europeu, aí teve uma lesão de joelho, né, lesão grave de ligamento, então ainda está em processo de recuperação, e as notícias mais recentes aí é que ele deve ser integrado ao plantel agora quando o futebol alemão voltar, né, depois da pausa de fim de ano, Natal, festas, porque lá neva, né, frio pra cacete, então para o futebol. Quando voltar, o Alário deve estar incorporado ao plantel, mas me parece que o Eintracht está disposto a negociar o jogador, até porque já não estava contando com ele, quando ele entrou em campo fez muito pouca coisa. Vale pontuar que as primeiras temporadas dele de Bayer Leverkusen foram boas, ele estava fazendo ali normalmente 14 gols por temporada, que eu acho um número bom para o futebol alemão, só que a última temporada no Leverkusen ele marcou apenas 7 gols, foi para o Frankfurt e fez apenas 2. Então é um jogador que está em baixa, 31 anos, voltando de lesão. Eu não consigo me empolgar com nenhum dos dois. Eu concordo que o Cruzeiro precisa ter um 9 bom, né? Mas eu não acho que nem o Alário, nem o Borré sejam esses caras, sabe? Que entregam essa garantia de um homem-gol. E para fechar, o Brian da Silva Cardoso pergunta: Emerson, o Cruzeiro tem algum título que pode ser considerado também Campeonato Mineiro? Já que do lado de lá conseguiram, talvez o Cruzeiro consiga também. Brian, obrigado pela pergunta. Torneio daquele tipo que o rival conseguiu que fosse reconhecido de forma ridícula como Campeonato Brasileiro, todos os times têm, cara. Inclusive, se todos os times começarem a entrar com pedidos desse tipo, né, eu acho que daqui a pouco teremos equipes aí com 10, 20, 30 campeonatos brasileiros. É absolutamente patética a decisão da CBF de conceder como campeonato brasileiro um torneio amistoso, né, disputado com o time da Liga da Marinha como um dos seus participantes. Mas não apenas por isso, é porque eram torneios amistosos, né, e você querer reconhecer um caráter oficial a esse tipo de competição é uma tentativa de reescrever a história, e você sempre que tá reescrevendo a história tá fazendo merda, né, tá fazendo de forma bizarra. Ah, Emerson, então você é contra que seja unificado os campeonatos brasileiros, como a própria Taça Brasil de 66? Eu acho que o Cruzeiro não ganhou o Campeonato Brasileiro em 66, o Cruzeiro ganhou a Taça Brasil em 66. Não precisa unificar. Pode falar, o Cruzeiro ganhou a Taça Brasil em 66, que eu acho muito mais do caralho do que falar que é um brasileiro a mais, sinceramente, tá? Acho, nossa, asqueroso esse negócio de ficar, não, vamos misturar tudo aqui agora. Supercopa é a Libertadores, gente? Não, a Supercopa não é a Libertadores, a Supercopa era a Supercopa, era muito foda aquele torneio. Infelizmente acabou, mas era isso, era a Supercopa. Ela não era uma Sul-Americana, ela não era uma Comebol, ela não era Mercosul, ela não era Libertadores, ela era a Supercopa. E a gente tem que respeitar isso, sabe? Parar de querer colocar tudo no mesmo pacote, em mesma caixinha, isso é ridículo. Inclusive estava dando uma olhada na Cruzeiropédia, né? Vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem tiver a curiosidade. O Cruzeiro já conquistou 15 torneios amistosos aí na sua história, sendo que 12 foram conquistados fora do Brasil, outros 3 aqui dentro. Então significa que o Cruzeiro tem mais 15 títulos? Não, gente, eram torneios amistosos. Mas esse é um daqueles assuntos que nem vale a pena a gente ficar gastando latim, né? A gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas na CBF, né? Vai saber o que aconteceu para ter brotado esse reconhecimento aí de um grande campeonato brasileiro que teria sido disputado. Enfim, gente, é ridículo o negócio, mas deixa, né? Cada um com a sua vergonha alheia, vida que segue, tá? Não tem por que preocupar com isso. O fato é que a história do Cruzeiro ela é gigantesca, é muito maior que qualquer outro clube em Minas Gerais, não tem nem comparação por nenhum aspecto, título, torcida, qualquer coisa. O Cruzeiro ele é realmente muito grande e vamos preocupar com isso, né? Porque o pessoal gosta de inventar umas goleadas, uns títulos, deixa os caras, né? É bom que tudo que a gente conquistou tá devidamente registrado aí e a gente não precisa ficar ganhando, muito menos comprando o títulozinho da CBF para saber o tamanho do nosso clube, né? A grandeza do Cruzeiro, ela foi conquistada através aí de mais de um século. E assim, o Cruzeiro é foda pra caralho, gente, tá? E pra fechar esse vídeo eu gostaria apenas de desejar um Feliz Natal pra você que me vê, que me assistiu aí em tantos vídeos nesse ano. Continuaremos com a nossa programação de vídeos diários. Valeu demais a todo mundo pela presença de sempre. Vamos que vamos, fiquem bem com a família, bebam e comam com moderação, tá? Não precisa passar mal também, vai com calma, né? Mas que seja aí mais um ano da hora 2024, porque 2023 foi bom demais no canal, na vida, enfim.
tá melhorando, hein, galera? Vamos, que o nosso Cruzeiro tá pegando um prumo aí, vai voltar a ser um time vencedor e conquistar muita coisa legal muito em breve. Fechou? Então, muito obrigado, aquele abraço. Deixa aí a sua pergunta para a próxima edição também, comenta o que você quiser sobre o conteúdo desse vídeo. Tamo junto, deixa o like, se inscreve, é nóis. Valeu, Feliz Natal, tchau pra vocês.